Diego de Paula é nativo do Grande Mucuripe, idealizador do acervo Mucuripe desde 2017. Foi quando ele criou o projeto nas redes sociais e fez uma própria residência, uma construção de trabalho de memória, né, relacionado a essa museologia comunitária que a gente tem falado muito aqui nessas várias museologias. Um espaço de visitação para a cidade, né? Ele é técnico de turismo, com foco em turismo cultural, graduado em marketing pela Universidade da Estácio de Ceará, e está na segunda graduação em artes visuais pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. E é especialista em gestão pública pela Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Foi conselheiro do jornal O Povo, 2020-2022, prestou assessoria técnica voluntária para o Conselho Gestor da Zona Especial de Interesse Social do Mucuripe, 2018 e 2022. Seja bem-vindo. Alô? Pronto. Acho que tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Bom dia a todos. Sou Diego de Paula e vou fazer a autodescrição também de como eu estou. Sou lido como pessoa branca, né? Estou de camisa branca, com o nome Acervo Mucuripe, colorido, né? Bem no centro do peito. Estou de calça jeans e sandália preta. E um cordão também vermelho, de madrepérola, na altura do pescoço. Falar sobre o Acervo Mucuripe, no geral, eu uso um espaço de até 2 horas, né? Então, compactar aqui um pouco dessas minhas vivências, né? Assim, é uma certa tortura, tá? Assim, é só um desabafo antes de começar. Aqui, o slide ele já foi... É só clicar nesse botão de cima? Vai colocar, né? Aqui eu coloquei uma placa de rua com o nome do Acervo Mucuripe, e tentando traduzir, né, o que é o projeto, né? Que é um projeto de história e memória sobre os bairros e comunidades do Grande Mucuripe, localizado na casa do artista Diego de Paula, né? Esse ano de 2023, o acervo ele faz 6 anos, né, de existência, que começou pelo digital e depois passou a fazer parte da minha casa, né? Então, a minha casa é um espaço, né, museal, né? Demorei um tempo para entender que isso era uma construção de museu e passa também por toda uma trajetória, né? E vou passar aqui nos slides algumas imagens para que vocês compreendam o que é esse projeto, né? O artista visual Spot, ele se disponibilizou a fazer um carimbo para o acervo, e aí eu carimbei esse numa folha, né? E aí decidi que seria a marca no Instagram, né? Então, a partir de um presente, se transformou hoje nesse símbolo, que é a marca, né? Que ele fez uma xilogravura. Então, aqui tem, né, um pouco daquilo que já foi resumido pelo Marquinhos Albu, que está mediando, né? Tenho formação em turismo, né? Então, o acervo Mucuripe ele surge dessa inquietação que a gente aprende dentro da faculdade de turismo e dentro também dos cursos, né, de guia de turismo, que é sempre trabalhar o turismo para o outro, nunca é para quem está na cidade de Fortaleza, né? Então, claro que isso foi, né, eu tive que experienciar, né, trabalhei durante alguns anos na área, fui movido primeiramente pelo amor e depois pelo ódio, né? Porque é um misto disso, né? Aquilo que a gente faz no mundo. Por que o turismo no Ceará tem que ser só o turismo de sol e praia, né? Onde está o turismo voltado para a museologia, né? Para museus, para a comunidade, o turismo de favela, né? Cadê essa conexão do turismo com quem vem lá de fora, que chega com a cidade, né? Ninguém conhece as comunidades quem vem de longe para cá, só conhece praticamente o Mucuripe olhando para a beira-mar, mas o Mucuripe não é aquilo ali, o Mucuripe é o que está por trás dos prédios, né? A verdadeira vida da comunidade está por trás de todos esses arranha-céus. Então, coloco aqui também, né? Talvez vocês vão lembrar de algum desses rostinhos, né? Eu fiz parte nesse meu processo, né? Enquanto guia de turismo, enquanto turismólogo, eu acabei não colocando também a faculdade de turismo naquele meio. Tive a oportunidade de participar primeiro do projeto Enxame, né? Eu fui da última gestão antes da ONG acabar. E depois também, né, fiz parte da Associação de Apoio ao Museu da Imagem e do Som, né, a convite
do Chico e do Paulo, né? Tem alguns rostinhos aqui que vocês vão lembrar, né? Isso na década passada, né? Não estamos mais assim. A história do Acervo Mucuripe passa por formação, qualificação e pesquisa, né? Então, até hoje, eu ainda continuo estudando, né? Estou fazendo atualmente uma pós-graduação em gestão de mídias sociais. E aqui, né, é uma das fotografias que foram feitas para o jornal da revista Voz, né, que é um jornal eletrônico, que eu acho que não existe mais. E aí eu vou definir, né, que o acervo surge em 22 de fevereiro de 2017, então fez 6 anos nesse ano, né, sem nenhum apoio nem do governo e nem da prefeitura, nem do Estado, né, é um trabalho que eu faço como missão, né, porque eu tenho esse trabalho como missão. Na história desse lugar chamado de Mucuripe, eu sou o segundo a fazer esse trabalho que tem relação com a museologia, né? E a primeira pessoa foi invisibilizada, e eu acredito que eu ainda continuo invisível nesse sentido do apoio, né? Porque muita gente deve estar se perguntando como é que ele mantém isso, né? Então, aqui eu tenho... Isso praticamente também está no link da bio do Instagram, né, da página @acervomucuripe. Então, tem essa mesma... como é que eu posso dizer? Essas mesmas informações, porque tanto o pessoal da comunidade quanto qualquer outra pessoa possa entender, né? Eu não vou falar difícil, eu não vou colocar, né, assim, eu não vou dificultar a compreensão do que é esse acervo, né? E penso que na cidade de Fortaleza, assim, eu posso estar errado, né, que eu seja o único que esteja fazendo isso. Eu espero que eu seja, como é que eu posso dizer, exemplo, né, para essa geração que está depois de mim, né? Porque um dia, né, eu vou morrer, né? Iremos morrer. Então, alguém precisa continuar esse trabalho de ancestralidade. Então, aqui algumas das imagens, né, dos arquivos, que fica na sala da minha casa, desculpa, na área da minha casa. Então, eu falo sobre esse território, né, do que é chamado de Grande Mucuripe, que é a junção de 7 bairros, né? Bairros que são profundamente violentados pelo capital imobiliário. Então, eu moro no filé da cidade de Fortaleza, como todo mundo chama, né? E nesse filé também a gente vai se entendendo que precisa desse apoio, não só, né, da prefeitura, mas principalmente do governo, para que a gente consiga permanecer, né? Porque a primeira idealizadora do Acervo Mucuripe, deixa eu ver se ela está aqui, ela vai passar mais lá na frente, né? Isso aqui é o acervo na mídia, né? Esse material aqui ele foi publicado em 2018, quando eu fiz 30 anos, no dia do meu aniversário, em 11 de julho de 2018, né, uma matéria do Jornal Povo, do João Gabriel. E depois, na pandemia, né, ninguém queria se vacinar, então vamos fazer uma propaganda para esse pessoal anti-vax, né, vamos publicizar a partir do jornal que, né, nossa atitude muda o mundo, né. Fui me transformando em referência, né, para a mídia, né, ao longo dos anos, para os moradores também, embora seja um número muito pequeno ainda de visitantes. A maioria das pessoas que me visitam trazem as instituições nas costas, ou são de universidades públicas ou privadas. Isso, para mim, é uma coisa que me incomoda muito, né? Por que será que, se eu tenho que conhecer, né, a comunidade só quando eu vou fazer uma faculdade, né? E aí rola aquela questão também do academicismo, né? Pesquisa, 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 tira, suga, né? Come a carne, depois rói o osso, né? E o que é que nos traz de devolutiva, né? Muitas das vezes é quase nada, né? Eu sou universitário e eu tenho propriedade também para falar disso, porque eu estou vivenciando isso há 6 anos, né? A gente, no caso eu, né? Vivencio muito esse trabalho da academia também, né? Precisa ser repensado de que forma a gente pode construir algo com a comunidade. Então, aqui, né, tem outras matérias, né, mais recentes. Nesse guia aqui de nossos bairros, nossa Fortaleza, né, eu descobri que eu sou museu, né, eu estou colocado, a própria prefeitura me colocou lá como espaço museal dentro de um bairro, junto com outro museu grande, que é o Museu da Fotografia de Fortaleza, que surge no mesmo ano do Acervo Mucuripe, e alguns meses depois, eu sou de fevereiro, ele deve ser de abril ou maio, né, e aqui
uma das atividades do acervo é fazer as trilhas urbanas, então aqui eu tenho também, enquanto guia de turismo, né, crio uma rota para aquele entorno do acervo Mucuripe, para aquela comunidade que eu moro, né. Isso é mais ou menos uma estimativa do que eu tenho, né. Isso já está bem desatualizado, porque é de 2022.2, né, estamos em 2023.1, então eu tenho mais documentos que eu ganhei, né, numa casa. Se vocês olharem para esse tablado, eu posso chamar isso aqui de tablado, né, gente? Acho que é um tablado. A minha casa é do tamanho desse tablado. Então, os 2 primeiros quadrados é a área da casa, onde está o acervo. Os outros 2 é a sala, os outros 2 a cozinha e o último é o banheiro. A minha casa é 2,20 metros por 9 de profundidade, né? Que é uma casa da minha família, né? Que foi dividida em 2. E eu moro nesse pedaço menor, que é onde está o acervo. Então, aqui eu tenho um conjunto, eu vou só virar, não queria ficar de costas para a câmera, não, mas eu vou virar aqui só para tentar resumir, né, que eu tenho mais 5 minutinhos, de cima para baixo, né, algumas das ações feitas a partir desse projeto de memória. Então, tem as trilhas urbanas, né, que, no geral, vêm via instituição ou de universidade, ou também escolas. Vem essa solicitação, né, da gente fazer um percurso ali na comunidade. Vem a parceria com o curso de licenciatura em História, né, da Universidade Estadual do Ceará, com a professora Berenice Abreu, né. Também comecei a fazer parte, né, comecei a ser, como é que eu posso dizer, fui legitimado, né, tipo, vamos fazer um cinema sobre o Mucuripe, né, sobre o lugar, sobre a pesca, né, porque é um bairro, né, que está no litoral, que tem essa relação com o mar, então procura o Diego, né, e aí tem, claro, as contrapartidas, né, nada mais a 0800. Então, também estive como entidade suplente, né, enquanto acervo Mucuripe, para a realização do Plano Integrado de Regularização Fundiária, né, no Conselho Gestor da Zona Especial de Interesse Social Mucuripe, até o ano passado, e esse ano a gente foi reconduzido sem perguntar se a gente queria continuar. Então, o Conselho, também fiz parte do Conselho Consultivo de Leitores, eu acho que eu tenho alguém aqui que fez parte comigo, o Yuri, né, está ali atrás, foi convidado também para fazer parte desse Conselho de 2020, de início era só 1 ano, depois a gente foi reconduzido, porque não dá para fazer, né, processo de eleição, de escolhas na pandemia, né, então precisa retornar para o presencial. Recentemente, né, do ano passado para cá, eu tive uma parceria com o Porto Iracema para levar um curso para a comunidade de formação básica em audiovisual. E também estou, mais recentemente, com um curso de decuradoria, né, com o Museu de Arte e Cultura do Ceará, que é do Centro Cultural Dragão do Mar, a convite da Cecília BD. E, claro, né, uma das coisas mais importantes, né, que está aqui embaixo, eu estou no meio, né, que eu agradeço demais a Juliana, né, que está aqui produzindo esse seminário, está sentada aqui, levanta as mãos, mulher, dá um oi. Né, então, eu devo a ela a essa iniciativa de ter chegado até o acervo e colocar dentro desse hall de editais, né, porque, como eu não tenho, né, CNPJ, né, só mais recentemente que eu abri o MEI, né, eu submeti, ela criou um projeto, né, a gente construiu esse projeto juntos, que foi submetido para a Secretaria de Cultura, foi aprovado, do edital Museus Comunitários. Estamos produzindo uma websérie que vai ser lançada, né, se tudo der certo, no aniversário do Centro Cultural Dragão do Mar, dia 28 de abril, no próximo mês. Então, tenho aqui imagens dessas trilhas, que são várias trilhas, percursos que eu faço na comunidade, independente de sol ou chuva. Se estiver chovendo, vai todo mundo na chuva. Se estiver fazendo sol de 50 graus, a gente vai. Né, eu cumpro a minha palavra, né, não tem tempo ruim para realizar a trilha, até porque hoje eu tenho uma dificuldade de tempo, né, com mais de 20 mil seguidores, é muita gente, né, 2 pessoas, Deus e o mundo tentando falar comigo, tentando agendar também uma visitação, e aí vamos por partes, né, porque eu tenho um outro trabalho de 40 horas semanais, que às vezes me pega um pouco, né, desse tempo que eu teria disponível para o acervo. Comecei esse trabalho do acervo como hobby, quando eu fui ver, virou uma coisa séria, né, pelo que vocês estão vendo. Né. Então, aqui é a área da minha casa, onde estão distribuídos alguns dos materiais. Já mudou um pouquinho, tá, gente? Assim, eu tenho mais livros do que quando tinha aí nessa época, né, que foi para a revista Voz em 2019. Todas as visitas que vão lá em casa, eu faço uma fotinha, né, com todo mundo.
né, com todo mundo que vai lá. Independente de ser pesquisador, universitário, mas aí eu vou colocando, né, e transformando também essa museologia, dando para essa museologia um outro sentido, né? Outras experiências também. Essa é a Verinha, né, que não existe mais. Desculpa. Ela foi... Desculpa, gente. Ela foi a primeira idealizadora do acervo. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas ela... Desculpa, gente, é emoção. Eu sei que hoje eu continuo esse trabalho que um dia ela começou, que é um trabalho de ancestralidade. Falar sobre o lugar, que é esse lugar chamado de Mucuripe, que hoje tem outros nomes, né? A prefeitura acabou renomeando como Cais do Porto, Vicente Pinzon, Papicu, Varjota, bagunçou, né, a cabeça do povo. E eu tento, enquanto projeto de memória, reorganizar e também contar sobre o que aconteceu com a nossa história, né, com o nosso povo, que é uma população afro-indígena, né, profundamente violentada pelo capital imobiliário, pela construção de uma cidade que foi planejada toda de forma errada, né, priorizando quem tem dinheiro, né, então mora perto do mar, quem pode pagar. Então, aqui eu tenho algumas das imagens, né, que são pesquisas. Essa aqui é uma das fotografias que eu também passei a registrar a comunidade a partir de 2010, 2011, 2012, tenho registrado até hoje, né? Isso aqui era antes, e aqui do lado, né, depois. Né? O que tem acontecido com esse lugar chamado de Mucuripe, né? A verticalização ela tem aumentado. Claro que isso aqui passa por uma autorização, né, de pessoas que foram eleitas pela gente, pelo poder público, né, no poder público, que estão dentro de secretaria, pelos prefeitos, né, que autorizam essas atrocidades. Então, a nossa paisagem ela tem sido descaracterizada ao longo desse século XX. Né. Então, nos últimos governos, né, nas últimas prefeituras, a gente tem passado por essas questões, né, no último governo do ex-governador, que atualmente está como ministro, né, ministro da Educação, ele autorizou, né, que, por exemplo, né, a gente tem um farol velho aqui, né, que toda a comunidade do entorno fosse removida para reformar o farol, quando a gente não quer que isso aconteça, né? Já pensou se fosse remover tudo que tem na cidade, né, para se justificar a reforma? Então, assim, é muito complexo essas questões, né? Ter que lidar com essas violências também institucionais. Eu sei que eu já passei do meu tempo, né? Então, aqui eu tenho mostrado também, eu tenho registrado, né? Eu passo através das trilhas urbanas, eu vou visualizando que o bairro ele está sumindo, gente, ele está se apagando. Só mais um minutinho, tá? Só. Então, aqui eu faço três perguntas, né? O maior desafio é como fazer um trabalho de memória sem envolver e depender de gestão política público-cultural, porque, no geral, tem um governo, tem um começo, meio e fim, né? Então, como que eu faço para continuar esse trabalho sem depender disso, né? Como ensinar isso para as novas gerações e como conectar esse trabalho, né, que parte do Mucuripe olhando para toda a cidade? O passado pode ser definido e o presente se especula sobre ele. Milton Santos. E gostaria de ler também algo assim que eu acho que vai demorar mais 2 minutinhos para fechar nos 20. Uma receita, né, de uma das várias pesquisas que chegam. Né, isso aqui foi escrito pela Mundinha do Mucuripe, que é uma artista plástica que está com 90 anos. Né, minha vizinha, eu tenho orgulho de ser vizinho dela, e por ter acessado esse material dela que iria para o lixo, né, a família ela me doou. Para que eu pudesse continuar esse trabalho de memória também, bem como ela cuidou, como ela fez. Receita ecológica. Tome-se uma cidade chamada Fortaleza. Derreta em banho-maria algumas toneladas de lixo do aterro do Janguruçu às margens do rio Cocó. Acrescente um pouco da poluição dos esgotos do Distrito Industrial lançados nesse mesmo rio. Penere e reserve 600 carradas de areia que são retiradas diariamente de nossas dunas, principalmente na Praia do Futuro e Sabiaguaba. Lave-os e escorra bem nas águas contaminadas de nossos riachos que recebem os esgotos de vários hospitais. Bata em neve no biodigestor desativado da Freefor.
até ficar espumante como as águas do rio Maranguapinho. Misture um pouco do dióxido de carbono do ar carregado de fuligem do cruzamento das avenidas 13 de Maio com a Guanambi. Resfrie a sombra do que restou da imensa área verde da Maraponga. Abra a massa bem fina, recheada com os peixes mortos do lago Jacareí e outras lagoas da cidade. Depois engrosse com barro vermelho retirado de nossas paisagens naturais. Adicione um pouco da água de nossas praias da orla marítima, que recebem toneladas de esgotos domésticos. Leve finalmente ao forno de lenha de algumas das nossas padarias que queimam madeira retirada dos mangues do rio Ceará. Essa é a receita do bolo da degradação ambiental e social que vivemos. E obrigado. Então, vários desafios, né? Massa que os museus se encontram nas ideias, várias provocações. Aí eu fico lembrando das conversas que eu tenho com o João Paulo aí de vez em quando, no almoço, ou quando a gente tem uma reunião sobre essa responsabilidade, né, de como que a gente constrói como é que a gente pensa um acervo, como é que a gente pensa uma difusão, e como é que esse museu conversa com os territórios, né? Eu sou morador de Quebrada, então sou grafiteiro, então fico pensando como é que isso chega lá para o Janguruçu, extremo sul da zona sul de Fortaleza, né? Que é quase 1h30 de ônibus para chegar. Como é que esse MI chega lá, né? Aí eu fico vendo as experiências e fica aqui já. Não escrevi perguntas, mas fiquei pensando aqui, como se fosse um brainstorm de ideias aqui, lembrando as conversas com o João Paulo, né, que é um amigo de tempos e de outras lutas, e como é que a gente constrói isso, né, nessa responsabilidade, né, essa gestão com essa responsabilidade de pensar esses museus, essa experiência museológica, né, todas essas coisas, de forma que dialogue com essas cidades, né? Assim, acredito que em todo o Brasil são vários Brasis, são várias fortalezas, né? O Mucuripe ele se torna vários, né? Porque ele tem uma parte ali que é uma elite, mas parece que o Mucuripe de verdade é aquele que está atrás dessa verticalização, né? Que especula, que só destrói, né? E essa experiência de museu que a gente está falando aqui, né, dessa memória, parece que a gente está plantando o baobá, né? Que esse baobá floresça, né? Então, vamos abrir para as perguntas, né? Vamos fazer em blocos, tá? Oi, eu já pergunto ou aguardo? Então, bom dia, boa tarde, bom dia ainda, né? Eu me chamo Felipe Camilo, sou artista e pesquisador. Falo da perspectiva de um trabalho que eu comecei a desenvolver no Poço da Draga, né? A partir da construção de um acervo de fotografia familiar em parceria com moradores que são pessoas muito caras para mim, né? Como Álvaro Graça Júnior, como Sérgio Rocha, enfim, eu estou falando de umas pessoas que talvez o Diego de Paula, em especial, conheça, né? O Diego não sabe, mas o trabalho dele me inspirou muito, certo? Se ele, por acaso, estava com expectativa de algum dia inspirar uma outra geração, não vou me colocar como uma outra geração, porque eu acho que somos contemporâneos, mas eu queria publicamente agradecer a tua experiência, né? E falar assim que a minha expectativa de construção de um acervo, eu acho que ela parte de algumas angústias que eu vi que motivaram a construção das experiências de vocês, né? Enfim, né? Entrar no museu e a partir de uma experiência de uma agressão, de um cuspe, você responder a isso construindo um museu. Porra, né? O território onde você vive não tem um investimento do Estado para a construção de um museu e você constrói um acervo dentro da sua própria casa, né?